Boa noite, estamos aqui para a glória do nosso Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Ailton, tenho trabalhado pelo reino, pelo progresso do Senhor. Esse podcast do poder tem o seguinte objetivo: antes de chegar em nós, foi gerado no coração de Deus, aonde que nós se apropriamos da palavra do Senhor, que traz em Neemias capítulo 6, o seu verso 3, que diz que eu estou numa grande obra e não posso parar. Nós entendemos isso, que sempre se levanta um Sabalat Titubia para querer tirar nós daquilo que o Senhor tem confiado sobre nós. Quer atrapalhar você de acessar os caminhos que o Senhor tem confiado. O podcast do poder tem o seguinte propósito: de alcançar almas, resgatar vidas e mostrar para esses a qual questão aqui, que há um Deus em Israel. E todos aqueles que estão ouvindo, que estão chegando, este podcast primeiro foi no coração de Deus. E por isso estamos aqui para a glória do nosso Senhor Jesus. Se prepara que o Rei da Glória, ele vai falar sobre os vossos espíritos. É isso, boa noite a todos que estão presentes nessa noite. Meu nome é Guilherme, um dos entrevistadores desse podcast. E hoje estamos com o nosso digníssimo convidado, o evangelista Tiago. Tiagão, pode se apresentar para os nossos telespectadores, por gentileza? Boa noite a todos que estão ao vivo e os que, após a transmissão, nos assistirão. Meu nome é Tiago Silva, eu sou cristão, casado, pai de uma menina e de um menino, sou evangelista na ordem eclesiástica, né? Não estou atuante no meu ministério como evangelista, eu estou um pouco parado na questão ministerial, por uma questão de escolha pessoal, pela correria da advocacia. Sou também advogado, atuante, e é isso. Vamos, acho que para as perguntas agora, ou quer que fale mais alguma coisa antes de começar a pauta? Nós vamos para as perguntas. Isso é muito bom. Se preparem, sente na cadeira ou no sofá, pegue sua pipoquinha que os céus vai descer neste lugar. Oh, glória! A primeira pergunta, para a glória de Deus: qual foi a sua primeira experiência com Cristo? Vamos lá. A minha primeira experiência, pastor Ailton, Gui, foi o seguinte: a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa temente a Deus, e quando eu era pequena, ela era membro da Igreja Universal. E quando eu tinha uns 6, 7 anos, que eu já consigo ter um pouco da memória ali, voltando aqui, então minha mãe já me levava para a Igreja Universal. Eu nasci e fui criado praticamente dentro da Igreja Universal. Eu acho que é da Aricanduva que fala. Ela é uma igreja que ela existe, ainda hoje. Ela fica em frente o Carrefour Aricanduva, mas ela fica ali na parte da Rio das Pedras. Então, o meu primeiro contato, a minha primeira experiência com Cristo, assim, eu costumo dizer que é uma experiência rasa, porque eu ainda era uma criança, eu ainda tinha 7 anos, mas foi naquele primeiro momento ali que a minha mãe, que hoje dorme no Senhor, a senhora Maria José, que eu devo tudo a ela hoje, foi ali que eu aprendi o que era servir a Cristo, de uma forma rasa, pelo pouco de idade, pela imaturidade, pelo pouco conhecimento que eu tinha, mas o primeiro contato foi ali, então foi muito importante. Eu tenho muitos amigos dentro da Igreja Universal, ainda hoje, são obreiros daquela época, que se tornaram pastor e alguns até bispo, e por muitos e muitos anos eu vivi dentro da Igreja Universal, eu fiz parte da Força Jovem, que na nossa igreja atual, que nós somos da linhagem da Assembleia de Deus, igrejas apostólicas, que é a mocidade, né? Eu acho que a igreja de vocês é da mocidade. Na minha época, e eu acho que até hoje na Igreja Universal, se eu não estiver equivocado, se chama Força Jovem. Então a gente tinha uma experiência muito legal ali. Aos domingos a gente evangelizava, a gente parava ônibus em comunidades, a gente passava o dia inteiro pregando para o povo e à tarde levava o povo para a igreja. Então foi uma experiência muito legal ali. Sim, ali você foi se encorpando, né? Mas quando de fato foi a sua conversão de entender, eu quero caminhar com Cristo, eu quero servir somente para Ele e morrer para o mundo? Essa foi uma experiência muito, muito legal, né? Uma experiência muito intensa, porque assim,
Eu sou um jovem, né? Me considero um jovem, mas quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 16 para 17 anos, eu acabei, como todo jovem, né, naquele período de rebeldia, se afastando, né, da palavra de Deus, Sim. se afastando da igreja, dos preceitos, né, do Senhor. A gente vai crescendo e achando que é o dono do próprio nariz, e comigo não foi diferente, Vitor. Então, eu acabei cometendo um erro que eu acho que todo mundo comete, normal, e se afastei da palavra de Deus. E naquele momento ali, no bairro onde eu morava, eu comecei a andar com os amigos de infância, que ainda são amigos, alguns, e comecei a ir para balada, comecei a sair com meninas na época da minha idade, moças da minha juventude, e como todo jovem, comecei a beber, comecei a aprontar um monte de coisas que não agradavam ao Senhor naquele momento. E eu fui me envolvendo em muitas coisas que eu prefiro, às vezes, não falar de forma direta, Sim. porque, querendo ou não, isso pode, de uma certa forma, gerar um corte, e pessoas maldosas, por conta da minha profissão, acabar fazendo o quê? Usando isso de uma forma maldosa. Mas, assim, eu tive os meus erros quando eu era jovem no passado, não me orgulho, né? Mas eu acredito que tudo isso foi uma construção para aquilo que eu vivo hoje, né? Processo, né? Hoje eu sou exemplo para muitas pessoas da onde eu saí, do bairro de origem. Hoje eu passo lá e eles falam, pô, Thiago, você é exemplo para essa nova geração. Então, voltando na sua pergunta, qual foi o maior impacto da minha primeira conversão ali? Então, eu acabei, na época, com 16 para 17 anos, saindo da igreja. Eu abandonei a fé. Desvirtuou, né? Desvirtuei. Eu acabei me entregando aos prazeres da carne. Balada, mulheres, e sim, desvirtuei com algumas situações que me foram apresentadas na época. E eu fiquei algum tempo, não vou lembrar quantos anos eu fiquei ali naquela bagunça. E teve um momento da minha vida que eu estava com um amigo meu, na época, o Bruno, e a gente estava ali numa balada, e depois daquela balada a gente voltou para casa, eu morava sozinho, ele morava comigo, e eu acabei passando mal. Não se alimentava bem, morava sozinho, e a gente vinha de uma sequência de sair todas as noites, e beber, não se alimentar, e naquela noite eu passei mal. E eu fui parar no hospital, eu quase morri. E naquele dia que eu passei mal, eu fui socorrido ali por alguns amigos que estavam no local, e eu fiquei naquele processo de recuperação ali durante uns 2, 3 dias, quase eu morri. E naquele momento que eu fui para o hospital, eu estava consciente, e eu pedi uma oportunidade. Eu falei, Deus, não deixa eu morrer, né? Porque se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou pregar a tua palavra, e onde eu passar eu vou dar testemunho da tua palavra. Sim, glória a Deus. E naquele momento ali no hospital, eu acredito dessa forma, que Deus ele me deu uma oportunidade. E como eu falei, eu passei alguns dias me recuperando, com 3 dias eu já estava bem, e eu consegui me recuperar. E no dia que eu estava bem, eu cumpri o propósito. Eu chamei algumas pessoas, eu chamei 2 tias minhas, e eu chamei alguns amigos, e a gente se dirigimos à igreja, que foi aonde eu conheci de fato o poder de Deus. E foi a igreja que eu congreguei por alguns anos. Lá na onde eu nasci e fui criado, existia uma igreja chamada Estrela de Davi. Estrela de Davi. Assembleia de Deus Estrela de Davi. Ela era presidida na época pelo pastor Cícero Wellington, que hoje é meu amigo pessoal, ainda na época ele já era meu amigo e meu pastor. Hoje eu acho que ele não é pastor, mas presidente lá. Eu acho que não. Se estiver errado, me perdoe, pastor.
se você ver o corte ou o podcast posteriormente, mas eu acho que ele não é o pastor presidente ainda do campo. Acho que é outro pastor, ou outra pastora. E na época eu cheguei lá e era uma igreja do fogo, era uma igreja do poder, era uma igreja de mistério. Hoje não tem muito essas igrejas. Na época a nossa igreja era pentecostal raiz, a igreja que pulava, que rodava, que o povo dava glória, que o povo saía no manto, no mistério, falando em línguas e marchando dentro da igreja. E foi dentro desse cenário que Deus me inseriu. Então, para pensar, um camarada que estava na Igreja Universal, de repente eu fui parar numa igreja pentecostal. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E aí, nesse momento, eu fui para a igreja, cumpri a minha promessa, só que eu continuei indo. Então, lá os cultos eram de terça e quinta e domingo. Então, o culto lá de terça-feira era um culto da palavra, era um culto muito forte. E eu lembro que, eu não lembro quantos cultos mais ou menos eu fui, e eu estava com meu amigo, o Maxwell, que hoje é pastor. Pastor Maxwell, é irmão nosso aí, da fé, vocês conhecem. Sim. E na época ele andava comigo, a gente fazia um monte de besteira como jovem, um monte de porcaria, um monte de merda. E ele também, ele era inserido nessas bagunças, nessas baladas, nesses rolês, nessas merdas que a gente fazia como jovem. E nesse dia que Deus ia marcar a minha vida, a minha trajetória, o meu ministério, a minha história, ele estava comigo. Eu falei para ele, vamos para a igreja? Ele falou, vamos. E chegamos lá. E o culto estava rolando, e foi um culto maravilhoso. E foi, acho que, se eu não estiver equivocado, foi um culto de quinta-feira. Era o culto da revelação. E estava pregando lá no dia o pastor Daniel, que posteriormente virou meu amigo. Foi aonde eu aprendi a servir realmente Cristo. Foi com esses homens, pastor Wellington, pastor Erison Pereira, que hoje é apóstolo, pastor Daniel, pastor Marquinhos, bispo Edivanilson. Então foi com esses homens, e tem outros que eu não vou lembrar e peço perdão, né? Eu não vou lembrar de todos, mas os que mais, muita gente, os que mais andavam comigo na época, que foram referências para mim, foram esses pastores. Então nesse dia especificamente, o culto aconteceu, foram entregadas as revelações que tinham que ser entregadas, e beleza, a gente foi embora. E a gente tava descendo a rua da igreja, tava eu, tava o pastor Maxwell, que na época não era pastor, e tinha outras pessoas conosco. E o que aconteceu naquele dia? A gente andou mais ou menos uns 500 metros da igreja e a gente estava indo embora para casa. Ele ia para a casa dele, eu ia para minha casa. E veio um homem correndo atrás da gente. E de repente, quando esse homem se aproximou, ele tocou assim, ó, nas minhas costas. E ele fez dessa forma, jovem, e eu virei. Ele falou, assim diz o Senhor para você. Ele levantou a mão e ele começou a entregar uma revelação para mim ali. E ele entregou aquela revelação e eu comecei a chorar bastante, porque eu precisava de uma palavra, eu estava numa vida perdida, assim, eu estava numa vida bem complicada na época, e ele falou tudo que eu estava vivendo dentro daquilo que Deus estava entregando para ele. E ele falou desse jeito, falou, jovem, eu vou entregar essa revelação, talvez você não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas o meu irmão de sangue, há alguns anos atrás, eu entreguei essa mesma revelação, ele não deu vazão para a voz do Senhor, e ele perdeu a vida dele. Então assim eu te digo, se você não ouvir a palavra de Deus e a voz dele através da minha vida hoje, dentro de alguns dias você vai descer a sepultura, você vai perder a vida, porque eu vejo uma sepultura aberta na sua frente. Aí eu comecei a chorar. O Maxwell na época entrou em pânico, porque ele não sabia, e ele, pastor, o senhor tá olhando para mim, se eu ver alguma coisa, eu vou morrer também. E se tornou até depois uma sátira ali entre nós, porque na época todo mundo ficou apavorado, porque como assim? Alguém se dirigiu até a mim e falou que, né, Deus estava me entregando a revelação, e que se eu não ouvisse a voz de Deus eu ia morrer. Mas depois eu fui entender aquela revelação. Então, nesse momento,
esse momento foi um momento que Deus marcou a minha história, porque ali eu comecei de fato a querer entender o que estava acontecendo. Aí foi aonde eu cheguei mais próximo dos pastores na época, que era o pastor Wellington, o pastor Ellison, que era o vice-presidente, e esses outros pastores. E eu não sabia nada de Bíblia na época. E aí eu comecei a servir a Cristo com esses homens, e aonde eu conheci o monte, eu comecei a aprender o que era oração, o que era jejum. E aí ali Deus marcou a minha história. Aí eles começaram a me preparar para ser obreiro. Lógico, foram meses. Aí eu fui estudar teologia, fui todo um processo. Foram anos, né? Eu tenho aí pelo menos uns 5 anos de teologia, de estudo, né? Então, isso foi ao longo dos anos. Então, foi um processo. E dentro dessa revelação, né? Não sei se eu posso pegar o gancho para contar, mas aconteceu uma coisa muito, sabe, interessante. Triste, mas interessante. Na época tinha muitas coisas envolvendo essa revelação, e dentro dessa revelação, o pastor Daniel, ele falou que tinha umas pessoas que se diziam ser meus amigos, mas que estavam tramando contra a minha vida. E eu sabia que aquilo era verdade. Pelaquela vida que a gente vivia. Uma vida de enganação. Porque o diabo, ele faz isso. Ele engana a juventude. E não foi diferente comigo. E passou uns dias depois dessa revelação, o pastor Marquinhos, hoje ele é presidente da Assembleia de Deus, frutos de um avivamento ali próximo da Barreira Grande, Jardim de Sinhá. A sede dele é lá. E ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Aí era um dia de culto e ele veio e ele pegou na minha mão e ele saiu marchando no meio do arraial ali. Para quem não sabe o que é arraial, é a parte da frente ali entre o altar e as primeiras cadeiras. Então tinha mais ou menos 1,5 metro a 2 metros das cadeiras até o púlpito. E tinha mais ou menos, acho que uns 3, 4 metros assim, que era o espaço do terreno da igreja, da frente da igreja ali. E ele começou a marchar comigo e ele entregou a mesma revelação para mim. Ele falou, só que aí a revelação que ele falou assim, olha, existem pessoas que estão tentando tramar contra a tua vida. Aí ele falou assim que ele via um carro preto passando no local que eu estava e que eram meus amigos e que eles iam tirar a minha vida naquele dia. E nesse dia aconteceu exatamente o que o pastor falou. Na época o Marquinhos, né, ele é meu amigo, pastor, a gente sempre se fala, ele não era pastor, ele era diácono. E ele entregou essa revelação. E essa revelação, ela aconteceu. Eu estava parado no local, que eu prefiro não falar, e eu me senti mal naquele momento. E eu estava num lugar que eu conhecia muitas pessoas. E eu decidi subir para um imóvel que tinha na rua. E era um imóvel que tinha uma laje que dava para ver. E do local que eu estava, as pessoas não me viam. E quando eu saí de lá, eu vi um carro preto passando. E esse carro preto parou, como se estivesse procurando alguém. E eu vi as pessoas que estavam dentro daquele carro. E na hora eu lembrei da revelação. Passou um filme na cabeça nessa hora, né? E passou um filme na minha cabeça. Só que dentro da revelação, o que Deus falou na boca do pastor Marquinhos? Que aqueles que tentavam tocar em mim naquele dia, e aqueles que tentassem tocar em mim, pela chamada que Deus tinha na minha vida, e não se arrependesse, Deus ia matar. E os que se arrependessem, Deus ia permitir que fosse para a cadeia, para refletir. E isso faz muitos anos atrás. Faz mais de 20 anos. E eu posso aqui puxar na minha memória que pelo menos uns 3 que estavam dentro daquele carro morreram, perderam a sua vida. Eu não vou falar que foi Deus que matou, não foi isso. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Então, dentro de um propósito, talvez você que está assistindo não acredite, mas eu acredito, e isso é a minha vida, não foi que me contaram. Não, eu vivi isso. Então, assim, dentro desse cenário, desse contexto,
eu acredito que realmente era Deus falando, porque os que se arrependeram, tem um que está preso até hoje, que estava dentro do carro. A oportunidade, né? E Deus deu uma oportunidade para ele. E pelo menos 3 perderam a sua vida em momentos diferentes, em cenários diferentes, né? Eu me entristeço, não me alegro, mas assim, Deus cumpriu, Deus poupou a minha vida naquele momento. Então, respondendo, foi esse o cenário que Deus marcou a minha história. Ali eu vi o poder de Deus. E dali para frente, eu continuei servindo a Cristo. Dentro de tudo, né? da Assembleia de Deus, Estrela de Davi, fiquei por muitos anos lá. Eu era o braço direito do pastor, como obreiro. Glória a Deus. Você vê, né, que para quem não entende, é algo tão poderoso da parte de Deus, que o Senhor, ele fala que ele sempre chega na frente, né? Sempre chega em primeiro. Ele avisou, preparou o caminho, e aí por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A porta é Cristo. E ele entendeu, por isso que avançou no reino. E você tem que entender que a oportunidade, ela bate nas portas dos vossos corações. Só abrir e deixa o Rei da Glória reinar. Ele deixou e está aqui hoje trazendo como exemplo para você entender. Glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do Tiagão. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não quer se calar, é boa, e o Senhor é poderoso. Vamos lá, pode perguntar. Diz assim, como hoje você aconselha a vida profissional no direito e a caminhada com um cristão? É uma palavra, na verdade, é uma pergunta muito boa. Uma pergunta boa e muito polêmica. Por quê? Porque, assim, para você que está assistindo ou que vai assistir, eu preciso contextualizar para você entender. Eu sou advogado. Eu tenho o meu escritório, e o escritório ele trabalha com pelo menos 4 áreas. Previdenciário, trabalhista, área civil, que envolve muita coisa, e a área polêmica, que é a chave dessa pergunta, é a área criminal. Então, na área civil, na área criminal, eu sou especialista. Então, as pessoas, elas tendem a me perguntar como é ser cristão e advogado criminal. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que... Elas confundem o advogado criminal com a pessoa que comete o crime. Então, por muitas das vezes eu escuto, ou já escutei, ou às vezes escuto ainda de amigos, de familiares, ou de pessoas que eu não conheço. Ah, mas você é advogado de bandido, mas você vai para a igreja, como é que você consegue, né, fazer essa conciliação dentro da sua mente, dentro da sua vida? Então, assim, todos sabem, não sou perfeito, nem quero ser, o único que foi, não está entre nós, foi Cristo, que veio, ressuscitou ao 3º dia, e é o nosso Salvador. Então, assim, eu me esforço para ser uma pessoa melhor a cada dia. Porém, eu tenho as minhas falhas e vou errar como cristão e como advogado. Mas, assim, para mim, conciliar a minha vida profissional na advocacia criminal e na vida cristã, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Dentro do direito, a gente estuda várias matérias, entre elas a filosofia. A gente estuda o comportamento humano. E eu sou uma pessoa autodidata. Eu estudo muito. Os tempos livres, eu sempre estou estudando sobre alguma coisa. Sempre se qualificando. Sempre me qualificando. Não só sobre o direito. Sobre o comportamento das pessoas, para entender como as pessoas pensam, como elas agem. Porque isso eu aplico dentro da minha profissão. Então, dentro de tudo isso, eu consegui. No começo, quando eu tinha meses de advocacia, eu tive muitos conflitos. Mas a Constituição Federal diz que, independente do crime que a pessoa ela cometa, ela tem direito a um advogado. O advogado é indispensável para o equilíbrio da sociedade, porque as leis impostas em toda uma sociedade, quando o povo do Egito saiu, Deus ele instituiu ali as 10 primeiras leis, né? São 600 os 10 mandamentos que se tornaram leis, né? Sim. Então, se eu não estiver equivocado, no livro de Levíticos, vai falar que são 613 ou 614 leis estipuladas ali. Então, a lei nada mais é do que o freio limitador de uma sociedade. Então, a lei, ela foi implantada para
limitar, para frear uma sociedade. O artigo 121, ele vai falar o quê? No seu tipo penal, no preceito primário, se você não pode matar, preceito primário do artigo 121. Se você matar, eu estou traduzindo para você, você vai ser punido. E qual é a punição? Preceito secundário, uma pena. Vai ser imposta uma pena. Então, a lei ela veio para limitar o ser humano. Então, dentro desse cenário todo, por que eu falei isso? Então, assim, o que eu entendo hoje? Todo mundo tem direito a uma defesa. Não foi eu que criei o sistema, sim, não foi eu que criei a Constituição Federal. Então, assim, eu consigo lidar de forma bem tranquila hoje, porque eu fui entender primeiro a mim, primeiro como eu ia lidar com isso, para depois responder isso para as pessoas. Então, dentro da igreja, eu sou o Thiago cristão e na minha vida secular também. Dentro da profissão, eu incorporo um personagem, para você entender de uma forma mais clara. Então, assim, eu vou lidar como advogado, Sim. De forma técnica, de forma objetiva, e eu vou defender uma pessoa ali, independente de qualquer situação. Se ele tiver certo, se ele tiver errado, eu sou pago para fazer a defesa técnica dele na delegacia, ou no processo, ou numa audiência de custódia, ou numa audiência de instrução criminal. Então, assim, existe um sigilo entre advogado e cliente. Então, isso dentro da advocacia é uma questão ética. Então, assim, se a pessoa chega em mim e ela fala assim, olha, doutor, eu cometi esse crime. Eu não posso simplesmente chegar ali no delegado, se for um flagrante de delito, sobre um crime, por exemplo, de a suposta traficância, um suposto roubo ou furto, eu não posso chegar no delegado e falar, realmente ele estava roubando, ele estava traficando. Isso não me torna bandido, isso não me torna criminoso, isso não fere a minha personalidade como cristão. Por quê? Isso é uma ética da advocacia. Então, eu tenho jus postulante. Isso significa o quê? Eu tenho a prerrogativa como advogado de pedir em nome de alguém, de brigar, de postular, de falar em nome daquele que não tem voz. Sim. A parte menor, o elo mais fraco da sociedade. Então, assim, não estou dizendo que aquele que rouba é o elo mais fraco, mas, assim, muitas pessoas julgam o advogado criminal e falam assim, eu já escutei de familiar meu, e isso machuca, e de amigos. Eu já cheguei em casa triste, conversei com a minha esposa sobre isso, de eu estar ali e falar, pô, mas você defende bandido, o seu dinheiro vem do bandido. Só que, veja bem, vamos lá, quando alguém vai me pagar, eu nunca vou perguntar de onde vem seu dinheiro. Mas, assim, partindo dessa premissa, quando a pessoa que comete o ilícito penal, um crime ali, que seja de tráfico, ou de roubo, ou de um estelionato, quando esse mesmo cara que vai me pagar, ele vai na padaria comprar um pão, o dono da padaria não vai perguntar se o dinheiro veio lá do tráfico de droga. Isso é verdade. Se ele for comprar um carro, se ele for comprar um lanche, se ele for numa loja comprar uma roupa, ninguém vai perguntar se o dinheiro é ilícito. Vai perguntar qual que é a profissão. Então, assim, isso é uma falsa moralidade da nossa sociedade. Então, as pessoas, elas querem imputar aquilo nas pessoas que elas acham que é certo, mas que na verdade não é. Então, assim, eu, como advogado e como cristão, hoje eu sou uma pessoa bem resolvida, bem tranquila. Então, assim, não tenho dificuldade nenhuma de defender uma pessoa que realmente cometeu um crime e um inocente. Então, assim, isso aqui fica para você, que tem esse preconceito. O advogado, ele é a última barreira entre o Estado e a família da pessoa que vai presa. Eu sou a voz dos que não têm voz. Eu sou a voz dos oprimidos. Eu sou a última barreira. Então, veja bem, não tenho dificuldade nenhuma de defender uma pessoa que realmente cometeu um crime. Quando eu sou contratado, sou pago para fazer isso. Então, assim, como cristão, eu não tenho esse conflito, pastor. Por quê? Porque, assim, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, até antes de se converter, ele participava do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de homens. Até
como eu me entendo como cristão, talvez eu não seja um maior teólogo, o maior entendedor dessa parte, mas até como um cristão que eu estudei, o Sinédrio era um conselho, então muitos conflitos eram resolvidos ali. Então, quando alguém cometia uma coisa que era contra a lei de Roma, era levado para o Sinédrio, e era um conselho de 70 homens ali, e naquele conselho existiam pessoas que atuavam como acusadores e outros como os defensores. Então ali seria um advogado de defesa e um promotor de justiça, que é um advogado de acusação. Então o apóstolo Paulo, Gamaliel, Anás, Caifás, toda essa turma e aquele conselho já fazia isso. Então eu me vejo dessa forma. Então eu sou bem tranquilo, lógico que eu vou continuar ouvindo isso, e para mim tá tudo bem, mas as pessoas precisam entender o quê? Que a matéria em si não se confunde. Então, assim, se a pessoa furtou, eu tô ali para fazer a defesa dela. Então, eu não se confundo com a matéria que eu estou debatendo e com a pessoa que eu estou defendendo. Então, eu sou bem tranquilo para isso, e fica esse conselho para você. Não julgue, porque você só vai entender o valor de um advogado criminal o dia que você precisar de um. Aí você pode se perguntar ou comentar aí e falar, mas eu não sou bandido. Todos os dias a gente levanta como potenciais criminosos. Aí alguém pode perguntar, mas como assim? Você que sonega imposto, você está cometendo crime. Você que não declara imposto de renda, está cometendo crime. Verdade. Você que recebe um troco de um pão ali na padaria e não devolve, está cometendo crime. Então, álcool para menores. Você que vende álcool para menor, está cometendo um crime. Você que tem um comércio e não dá nota fiscal, comete um crime. Então, em todo momento a gente comete crime. Você que bebe e vai dirigir e atropela alguém, pode cometer um crime, parar atrás das grades. Então, você só vai entender que o advogado criminal tem uma certa importância o dia que você necessitar, ou um parente seu. Isso, né? Que são dois pesos, duas medidas. O A cometeu o crime, não é familiar meu. Então, tem que prender, tem que matar, tem que fechar a cela e jogar a chave fora. Mas quando essa mesma pessoa que quer julgar a nossa moralidade como cristão e como advogado, precisa, e o filho dele atropela, como eu já peguei uma pessoa que não é criminosa, que atropela e vai preso, aí o advogado serve. Aí pro filho dela, pro parente dela, aí o advogado é um santo homem de Deus. Mas é crime do mesmo jeito. É um ilícito penal. Tanto faz se a pessoa furtar, roubar, matar ou atropelar alguém bêbado, ela vai cometer o mesmo crime. Então, o advogado ele vai ter o mesmo papel. Então, perante Cristo, eu acredito que eu não vou ter problema na minha salvação, porque eu só cumpro o que a lei determinada. E você, como pastor, sabe melhor que toda autoridade é constituída por Deus. Então, assim, eu me considero uma autoridade dentro da minha profissão. Como eu falei, eu sou a última barreira, eu sou advogado. Então, eu acho que ficou claro, né, ou não? Ficou muito claro. Eu vou pedir, antes que o Gui faça a próxima pergunta, tem uma equipe aqui que trabalha conosco que é benção. Quero saber se o Tiagão quer um café, um refrigerante, água. Nós estamos aqui para te servir hoje. É uma honra te receber, meu. Eu aceito um café, se tiver. Eu adoro um café. Quem me conhece sabe disso. Quer me fazer feliz? Me convidou para um lugar, tem que ter um café. Pode ter a comida mais cara, mas se não tiver um café, não fica legal. É benção, vai chegar o cafezinho aqui. Sim. Enquanto o cafezinho não chegue, dá continuidade. Vamos dar lugar, né? Vamos prosseguir com o nosso podcast. Até é sempre bom levar em reflexão. Tem uma pergunta? A gente pode deixar a pergunta para o final? No final. Né? Melhor, né? Tem uma pergunta assim. A pergunta é muito polêmica. Quer fazer a pergunta para a gente ver se a gente responde agora no final? Dá para ver qual que é a pergunta? Deixa lá. Ou não dá para ver? Dá continuidade, aí nós já olha essa pergunta. A gente já vai avisando, mas é bom que se sirva de reflexão para a gente poder entender também. Ele está na área também que o Senhor instituiu para. Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Dá para ver? Tiago Gregório. É o Bispo Tiago. É o Bispo Tiago? Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta do Bispo Tiago Gregório. É um amigo também. Um grande abraço aí, Bispo. Vamos para cima. Vamos para cima. Voltando, né? É bom a gente também ter a reflexão que Deus que colocou
essa profissão do seu caminho, né? Porque você é uma voz ativa, para perceber, como advogado e também como evangelista. Então você consegue tramitar entre as duas faces da moeda. E é interessante, pegando esse gancho. Por exemplo, diferente do que as pessoas pensam. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, que eu estou numa delegacia, ou que eu estou de frente com uma pessoa que está presa, eu planto a semente. Porque assim, eu sou oriundo da favela, não moro mais na favela. Sim. Mas assim, eu cresci dentro de um barraco de madeira que ele tinha 10 portas. Quando você batia um prego numa tábua, caía 2 tábuas. Então assim, a minha mãe, ela dorme no Senhor, ela era faxineira, né? Hoje não usa mais esse nome, né? Diarista, hoje é diarista, né? Isso. Mas na época ela era faxineira, ela não sabia ler nem escrever, só sabia escrever seu nome. E ela me criou e me deu toda essa educação e hoje eu sou um doutor. Eu posso estar equivocado, mas você precisa aqui, na minha fala, da família da minha mãe, o único doutor sou eu. Agora, da família do meu pai, tem o meu primo, o doutor Marcelo, um grande abraço, o CRV, é um advogado excelente, advogado mais antigo do que eu, então tem que bater continência para ele. Agora, da minha família, uma pessoa de caráter, como a minha mãe, não sabia ler, não sabia escrever, simples, fui criado sem pai e hoje eu sou um doutor. Então, quem eu devo isso? A minha mãe. Glória a Deus. Então, é muito interessante, porque eu vim da favela. Então, todas as oportunidades que eu porque eu estava até falando hoje, eu estava falando com um cliente, né? Eu tive do outro lado, da ponta da espada, eu morei dentro de uma comunidade. Eu sei as mazelas da favela. Porque, assim, tem pessoas que vivem numa bolha, mas quem morou na favela sabe, isso não é margem para você fazer nada de errado. Porque eu saí, hoje eu sou um doutor, eu vim da favela. Então, para pensar. Mas eu sei a dificuldade que é você não ter o alimento ali na mesa. Então, todas as vezes que eu posso plantar uma esperança para aquele jovem que às vezes ali caiu na cadeia e no primeiro contato na delegacia eu falo, ó, larga isso não é legal, entendeu? Vai servir a Cristo. Todas as vezes que eu posso, eu planto aquela semente. Se vai germinar ou não, aí já não é meu papel, é do Espírito Santo. Você vê que sem querer te interromper, mas é muito interessante isso, sabe, Tiagão? Porque nós vê que, querendo ou não, o papel de evangelista está sendo feito. Está sendo exercido, é isso mesmo. Eu tenho até uma curiosidade em cima disso. Já teve algum momento de você estar ali numa delegacia para defender um cliente, Deus te usar ali para entregar uma revelação, algo pro jovem, uma resposta de oração, algo desse tipo assim? Sim, já teve alguns momentos, mas eu sou uma pessoa bem sensível à voz de Deus. Então, assim, como a grande maioria, né, eu não vou falar todos, né, mas a grande maioria da galera assim que está no mundo do crime, que vem da comunidade, que está perdido nas drogas, que acaba cometendo crime, eu não vou falar todos, mas eu vou falar experiência, né, contato que eu tenho. A maioria vem de outras religiões, né? Então não conhece muito o evangelho, não conhece os princípios bíblicos e às vezes não sabe nem o que é revelação. Sim. A grande maioria às vezes é do candomblé, da Umbanda, das religiões brasileiras, né? É assim que se fala, né? Africanas, né? Então, assim, às vezes eles não conseguem entender, então eu tento adaptar ali, então eu tento dentro de uma conversa inserir, mas por muitas vezes eu já direcionei uma palavra ali para a pessoa que estava presa ali dentro de uma cela de uma delegacia e ela desmoronar, começar a chorar. Não vai muito longe. Por esses dias agora, eu tive numa delegacia e eu consegui tirar um jovem e o outro ficou. E esse que ficou, ele começou a falar que ia se suicidar dentro da cela. Então o advogado, ele sai nesse momento e entra evangelista. Então eu acalmei ele, eu conversei com ele, eu dei uma palavra de esperança para ele. Porque assim, tem pessoas que não conseguem entender. Mas você precisa entender, você que está me assistindo, você que está assistindo o podcast, que independente da pessoa errar,
todo mundo merece uma segunda oportunidade. Então, naquele momento ali, eu conversei com ele, Glória a Deus. eu dei uma palavra de esperança. Porque se você chegar no cara ali e falar, ó, você vai mofar aqui 10, 15 anos, o cara se mata. Como é que vai ficar a minha paz depois? O lado humano, né? O lado humano, a empatia com o próximo. Então eu consegui acalmar ele. Ele não se suicidou, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Ele tá preso, esse jovem. E eu plantei aquela semente. Então, assim, em vários momentos, assim, eu acabo tendo que exercer a função eclesiástica. E eu consigo fazer essa adaptação. Então eu não chego dizendo assim diz o Senhor para ti. Se de repente um dia tiver que falar, eu vou falar. Mas eu tento adaptar ali, o Espírito Santo, né, ele é sensível, da sabedoria a gente consegue fazer esse jogo de cintura. Mas nessa última ocorrência foi dessa forma. Confesso que eu fiquei preocupado, eu saí de lá já o dia clareando, teve até um dado momento que eu falei para a família, se vocês quiserem me autorizar, eu converso com o delegado e peço para algemar ele lá dentro, né? O pastor conhece aí, melhor, as pessoas talvez não vão entender a capa que a gente fala, né? A capa é onde tem a grade ali, né? O braço para fora lá. Coloca ali e amarra ali o cara. Eu falei, só que ele vai ficar revoltado. Então assim, eu falei, não sei se de repente é uma boa ideia. Aí eu voltei lá novamente, conversei, plantei uma semente de esperança, falei, calma, fica tranquilo, né? Se tiver que chorar, chora, joga para fora. E eu consegui ali plantar uma semente bíblica, uma esperança. E ele ficou tranquilo. Depois teve um momento que eu voltei lá, ele estava deitado no chão e dormindo. Então, o evangelista entrou em ação nesse momento. Aproveitando isso, já vou puxar para a pergunta. Como você aconselha as famílias agora referente ao evangelho? Porque, querendo ou não, na profissão que o senhor exerce, tem que ter um jogo de cintura, porque nem todos são cristãos também, né? Você fala as pessoas que são crentes ou todas as pessoas que se relacionam? Na verdade, as que são crentes a princípio de agora, que é o foco do podcast, mas também a sua relação de primeira mão com os clientes também que não conhecem da palavra do Senhor. Um conselho divino. Um exemplo católico. Até mesmo. Mas superficialmente, assim, falando, né? O que acontece? A advocacia criminal, ela é uma advocacia que você tem que amar o que você faz, porque principalmente quando você vai cuidar ali do processo, desde o momento da delegacia até pelo menos a sentença, como funciona? A pessoa vai presa, a família geralmente liga. Você parte para a delegacia e faz aquele primeiro trabalho. Sim. Se naquele momento a pessoa não sai, aí no outro dia ele vai para Barra Funda, para Fórum Barra Funda, exatamente. E a partir das 13 horas ali começa as audiências de custódia, das 13 até as 17. Se o jovem ou a jovem ou a pessoa que está ali não sai, aquela situação, né? Geralmente vai para o CDP de Pinheiros 4 ou Belém 1. E fica ali até o julgamento e posteriormente a pessoa, depois da condenação, vai para um presídio mesmo, porque o CDP é um centro de detenção provisória. Então até a penitenciária depois disso. Né? Exatamente. Então até o julgamento ela fica ali no CDP, depois da condenação, como o pastor falou, vai para uma penitenciária cumprir a pena. Então, do segundo dia para frente, na verdade já começa aquele contato com a família ali logo quando liga. Mas do segundo dia para frente, então vamos lá, do terceiro dia para frente, a gente já começa a conversar com as famílias. Então aí as famílias, a maioria não sabe como fazer carteirinha para visitar, aonde a pessoa vai estar, como faz para fazer toda essa parte. Então dentro desse contexto, tem um trâmite, né? Tem todo esse trâmite com as famílias, que eu até falo que é uma questão administrativa, mas como advogado já estou careca de saber, então eu acabo orientando. Então, assim, às vezes eu falo com a mulher do preso, falo com a mãe, eu falo com a tia. Geralmente a gente sempre escolhe uma pessoa ali, a que mais tem facilidade de entender. Às vezes é a mãe e a maioria das vezes é a mulher. Então a gente vai fazendo esse jogo de cintura aí. Então, assim, eu sempre vou aconselhando, não só dessa parte, mas sim com a relação do evangelho, vocês querem saber, né? Isso. Então, todo momento que eu tenho ali, eu vou
falando sobre um versículo bíblico, eu vou dando uma palavra de esperança, porque as pessoas elas entram em desespero. Porque assim, principalmente quem nunca passou por isso. Então a pessoa ela não sabe, ela acha que o mundo acabou naquele momento, desabou sobre a vida dela, sobre a cabeça dela. E não é isso, né? Eu sempre falo, ó, já teve ocorrências de eu ter que a família me ligar e falar, a polícia matou o meu filho e não quer liberar o corpo. Doutor, vem cá. Então assim, eu já tive que ir para dentro da favela, flagrante em loco, que fala, em loco, no local. Eu tive que já se deslocar para dentro de favela. Imagina, chega lá um monte de rota, BAEP, força tática, e um cliente que eu tirei há meses tá morto ali, a mãe, a família, aquele desespero. Destruída, né? Então, assim, você entende o cenário? Então, assim, imagina. Então, assim, o conselho tem que ser pautado dentro da palavra, porque as famílias entram em desespero. Então, você tem que ter um jogo de cintura. Então, às vezes, eu uso esse tipo de exemplo. Falo, ó, se serve de consolo, eu já tive dentro de locais para liberar corpo de cliente. Então, seu filho, o seu marido está vivo. Não existe nada eterno. Daqui a pouco ele vai estar aqui fora e a vida vai continuar. Glória a Deus. Se ele souber aproveitar a oportunidade, ele vai recomeçar a vida dele, ele vai trabalhar, ele não vai delinquir novamente, vai servir a Cristo e vai ficar tudo bem. Lógico, tem pessoas que saem, volta, mas aí é escolha. Tem a prática reiterada do crime. Mas aí são exceções. Mas eu sempre que eu posso, eu vou falando sobre Cristo. Já teve muitos clientes que após isso se converteram. Depois eu ouvi falar, eu já vi fotos. Clientes que, através dessas sementes que a gente vai plantando, que a gente vai no dia a dia, porque a família, por incrível que pareça, ela tem um contato ali depois de mais ou menos um mês com a pessoa que vai presa, porque quando ela, vou usar o termo que as pessoas usam, atraca no CDP, atraca é o quê? Chega, né? Chega no CDP, que ela depois da audiência de custódia, ela vai ser levada pela SAP, né? Que é os agentes penitenciários, que ela chega no CDP ali, ela fica ali em torno de uns 10 dias no RO, né? Por aí. O RO é uma cela de inclusão, é um raio de inclusão, é uma sala dessa daqui, onde fica os primeiros presos que chegam da custódia. Então eles vão ficar ali cerca de 10 dias, que é o famoso castigo, para depois eles verificarem se realmente aquela cadeia tem um perfil deles. Aí é feita uma série de perguntas pelo CDP, né? É feito um perfil, um estudo psicológico e pedagogo ali, se tem rixa com a facção que domina aquele presídio, Verdade. Se tem confusão com alguém, se ele tem dificuldade de entrar naquele presídio, né? Para depois ele entrar ao sistema, né? Aí depois de 10 dias, aquele cara ou aquela moça vai entrar. Então, depois de 10 dias, o nome ele consegue pôr, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Ele vai colocar o nome ali da família no hall de visita. Correto. E só depois dessa data, a família vai conseguir fazer a carteirinha. Então, geralmente, uns 30 dias o advogado vai ser meio que ali o elo entre o preso e a família. Porque aí a família depois vai ver. Então, depois daquele período ali, a mãe, a mulher vai falar, ó, o advogado tem tal postura. E às vezes até a gente aconselha, ó, ao preso, ó, vê se ele fica tranquilo, vai para a cela dos crentes. Então tem muitos que vão. Então, às vezes essa semente é plantada e muitas vezes sai de lá de dentro, até como um pastor. É verdade. Sim. Tem esse progresso, né? Sim, não é todos, mas muitos clientes que eu atendi hoje já não são mais do crime. Tem um encontro com Deus ali dentro, né? Sai revelando. Vamos então para a pergunta, né? Vou fazer mais uma pergunta. E depois tem os nossos irmãos que estão mandando perguntas lá. Se prepara que cada pergunta, aquilo que Tem mais perguntas aí? nós pudermos receber e até mesmo responder, nós vamos responder. Aquilo que não for conveniente para este tempo, também entenda que nós fazemos tudo para a glória de Deus e também aqui, né, ele é profissional,
meu amigo Thiago, eu não posso também colocar ele em situações que não é agradável. A rua escura, né? Também vamos lá, rua sem saída, né? Tem que saída. Tem que vigiar, hein, vamos para mano? dentro do propósito, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos Nome para a do Senhor quinta Jesus. pergunta. Vambora. Diz assim. Vai zerar essas daqui e depois a gente responde Ela lá. vai Isso, responder ainda pra lá. eles lá. Quer dar tempo das pessoas que estão entrando também na live, né? Até que horas que vai o podcast? A gente administrar. Vai segurar até Era que Deus dá. umas 6h20, umas 6h40. Tá bom. Né, vai. Vamos lá, Diz então. assim a quinta pergunta. Como você enxerga a igreja moderna? Qual é o seu conselho para os profissionais de direito para seguir a Cristo e não se contaminar com um sistema manipulador? Vamos trazer assim para ser mais claro. Então, essa pergunta ela é praticamente duas perguntas, né? A primeira parte da pergunta é como que eu enxergo as igrejas modernas, né? Para quem não sabe aí, eu tenho 41 anos, então, barbinha branca, tô velhinho já, né? Tô velhinho, né? Eu brinco muito, minha filha fala, meu velhinho, né? Não é nem velhinho, né? Velhinho. Então, assim, eu já tenho 41 anos de idade, então, eu sou da velha guarda. Eu sou da época da igreja raiz. Crente raiz. Crente, que a gente subia no monte para orar e a brasa acendia ali e você pegava na mão. Então, assim, os meus pastores, hoje ele é advogado. Ele não está exercendo o pastorado. Era o presidente da Estrela de Davi na época, pastor Cícero Hélio, é advogado criminal, meu amigo também. Ele me ensinou de fato o que era o poder da oração. Ele me formou como obreiro. Tudo que eu sei, eu devo a ele. Então, assim, ele já era um cara raiz, paraibano, cabra macho. Então, o camarada, a gente subia no monte na época. Minha época, ó, eu já cheguei a subir no monte e acampar lá 3 dias sem comer e sem beber. Então, assim, eu sou da época raiz mesmo. Hoje eu me encontro até meio vagabundo na fé, no sentido de orar e de jejuar, porque pro camarada que subia 3 dias no monte. Só na água? Na água. Na verdade, nem na água. Era no seco mesmo. E você descer, assim, alguns quilos mais magro. Então, assim, realmente eu sou da época raiz. Então, como eu enxergo essas igrejas modernas, né? Eu não vou falar, assim, de algumas particularidades que talvez eu gostaria de falar para não ofender. Mas tem algumas coisas que estão passando do limite. Tem algumas coisas que está virando bagunça. Estão deturpando muito, né? As bases da igreja. Estão deturpando a igreja, a palavra, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que tudo me é lícito, Mas nem tudo. Tudo me convém. mas nem tudo me convém. Então, assim, existe uma diferença entre a liberdade em Cristo e a profanação. Então, tem muitas igrejas aí que estão profanando a Bíblia, a palavra de Deus. Então, assim, talvez você não pode concordar com o meu posicionamento, mas eu sou raiz ainda, eu acho que a palavra é a palavra, pecado ainda é pecado, e tem que ser seguido o que realmente Cristo nos deixou. Arrisca. Glória a Deus. Arrisca. Então, assim, sou contra essa abertura, essa modernidade em alguns aspectos. É lógico, algumas modernidades chegaram para agregar, por exemplo, as lives. E tem que se atualizar também. Então, por exemplo, hoje você pode estar lá nos Estados Unidos e você consegue acompanhar uma igreja aqui no Brasil. Então, isso é uma modernidade que acabou ajudando. Acrescentar, né? Acrescentou. Mas, pô, tem umas coisas aí que não dá, Inclusão, meu. né? Não dá. Tiagão, posso trazer até algo? Trazer as coisas do mundo para a igreja. Isso as pessoas têm que entender também, que o reino dos céus é tomada força. Muitas das vezes ficam entrando dentro de assuntos que também Polêmico. não é legal. Né? Tem coisas que não vale a pena, sabe? Tem coisas que não vai agregar o crescimento da igreja de Jesus, só vai escandalizar. Mas assim, o que é o cristão tem que entender? Eu vou dar um exemplo. Se você pega, vamos falar de um sistema. Se você pega aí a maçonaria, você não vê uma maçom falando do outro.
verdade. Se você São pega organizados, né? o candomblé, se você pega a Umbanda, você não vê os caras falando mal um do Isso outro. é verdade. Se você pega corporações como a Polícia Militar, que é um sistema, Polícia Civil, você não vê um falando do outro, um atacando o outro. Mas a igreja tem esse mal. Então, assim, no que pese nós não concordarmos com algumas coisas, por exemplo, eu não concordo com algumas questões que estão sendo inseridas. Esses dias eu estava vendo um vídeo aí de um pastor que estava de salto alto, pregando, de saia, enfim. Do coque ainda. É uma igreja inclusiva. Eu não vou falar se está certo, se está errado. Enfim, eu respeito a igreja inclusiva. Eu respeito toda a classe e gênero. Só que assim, eu tô falando, a pergunta é à luz da Bíblia. Então, assim, dentro dessa aplicação da igreja moderna, eu sou contra. Eu acho que a igreja realmente ela tem que ser raiz. Por outro lado, também as pessoas têm que entender, por exemplo, eu sou de uma época que eu aprendi errado. Por isso que eu fui estudar teologia. Porque tem muitas pessoas que são contra teologia. A palavra teologia é theos, estudo, logia, Deus. Então é estudo de Deus. Então assim, a gente vai estudar sobre Deus. Então a teologia raiz, ela não vai te esfriar, ela vai trazer um entendimento daquilo que você precisa saber. Então na minha época, quando eu me converti, eu não podia nem usar bermuda. Então eu sempre fui polêmico, eu sempre andei na contramão. Deus sempre colocou algo implícito na minha mente. Eu sempre vi que eu era diferente, desde pequeno. E eu sempre tive essa resistência. Eu tenho uma frase que eu falo, eu sou a resistência do sistema. Eu sou a resistência contra o sistema. Qual sistema? Qualquer um que tenha uma imposição inquisitiva, autoritarismo, esmagadora sobre a minoria, sobre a verdade. Então, assim, na igreja, vou falar da Estrela de Davi, na época que a gente congregava lá, não podia usar uma camiseta regata, não podia jogar bola, não podia colocar bermuda, não podia dormir de bermuda ou de regata, senão você ia pro inferno. Era essa a ideia que nós tínhamos. Me perdoe os irmãos daquela época que vai ouvir, não se ofenda, mas eu tô falando que eu vivi lá dentro. Eu sou um dos primeiros membros da Estrela de Davi. Não vou falar o primeiro, mas eu fui, acho que no primeiro ano ali que foi criado, um ano após o máximo, eu já estava ali. E fiquei muitos anos lá. A missão era ataviado. Na verdade, assim, o pastor, na época, ele aprendeu daquela forma. Então, assim, o que acontece? A gente aprende errado e vai passando o errado. Né? Depois o pastor, e hoje é muito diferente lá. Na época, as irmãs não podiam passar um batom, não podia limpar a sobrancelha, não podia pintar cabelo, não podia usar uma calça. Eu entendo o que... as pessoas têm que entender o que são usos e costumes humanos. Certo. Né? Sim. Uma questão dogmática e o que a Bíblia, de fato, ela proíbe ou não. Revela. Então, assim, eu sou a favor do que a Bíblia ela determina. Então, assim, nós somos livres em Cristo. Eu aprendi que na época eu não podia ir pra praia, porque se você tirasse... Então são coisas que não tem cabimento. Certo. Então, assim, Deus criou para nós a praia, uma cachoeira, tudo. Dessas A gente pode... o crente pode jogar bola, pode ir pra praia, pode viajar. Na nuvem de Pode glória. ou não pode, pastor? Pode, na nuvem de glória. Parabéns. Dê lugar, porque isso daí o Senhor fez para nós se alegrar. Tudo é por Ele e para Ele são todas essas coisas. Agora a segunda parte da pergunta, ou não ficou muito claro? Ficou boa a resposta? A primeira... Assim, nós temos, joinha. né, concluindo, temos que... Eu sou a favor da igreja raiz, não gosto muito dessa modernidade que está extrapolando, não quero entrar aqui, né, senão vai atacar alguma igreja e vai virar uma polêmica, não é esse intuito. Eu sou contra essa questão de algumas aberturas que estão sendo... Né, mas cada pastor vai dar conta do seu rebanho e vai lidar com Cristo. Então, não estou aqui para pôr uma régua. Eu acho que temos que seguir, né, o que Cristo falou e eu acho que é um pouco mais puxado, na minha opinião, a porta estreita que a igreja raiz, certo? Então essa acho que ficou claro. Agora a segunda parte, como eu poderia aconselhar os próximos advogados, seria os próximos os irmãos de profissão ali, né? a seguir Cristo
não ser contaminado pelo sistema. Manipulador. Assim, ó, para quem não sabe, a advocacia criminal é uma advocacia, ao mesmo tempo, boa de trabalhar, muito gostosa de trabalhar. Eu amo. Se eu pudesse, eu trabalharia de graça. Porque se tem uma coisa que, nossa, me dá, sabe, alegria, sabe, aquela adrenalina gostosa, aquela sensação boa, é quando eu tô indo atender um flagrante. E eu não tô falando isso me alegrando com quem tá preso, não é isso. Mas como profissional. Quando eu tô atuando. Então eu amo o que eu faço. Primeiro ponto tem que amar o que faz. Então, assim, só que, tipo assim, a advocacia criminal é uma advocacia perigosa, ao mesmo tempo que ela é uma profissão boa, ela é perigosa, tem suas mazelas. Então, qual que é o conselho que eu poderia dar para os próximos advogados, a advocacia que virá após mim, a advocacia nova, a advocacia que vai começar a atuar na prática? Eu devo a minha carreira ao meu amigo, que hoje não está mais entre nós, né? Eu falo que ele era meu padrinho na advocacia, o doutor Diego Rocha dos Santos. Infelizmente, ele não está entre nós mais, né? Morreu jovem, né? Não quero entrar nesse detalhe, mas tudo que eu sabia até o momento que ele estava vivo, hoje eu sou muito mais capacitado, foi porque ele falou assim, ó, vem cá, vou pegar na sua mão e vou te ensinar a advogar. Então, era um cara que eu tenho muita admiração e sempre vai se lembrar de onde eu passar. Por isso que eu quero deixar isso registrado. Ele me ensinou a advogar. E ele já tinha 10 anos, no mínimo, de profissão. Então, eu estava trabalhando, eu estava exercendo a minha advocacia com um cara com 10 anos de profissão sobre meus ombros. Porque quando eu ia fazer algo, eu tinha a orientação dele ali. A gente conversava, a gente alinhava os pontos. Então, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não ia para uma delegacia ali, ou para uma audiência, ainda que ele estivesse ali e eu tomasse a frente, como era. Sim. Quando eu comecei a atuar, era assim que funcionava. Isso no campo da guerra, né? Ele já falava, ó, se acontecer isso, você vai fazer isso. Então, eu sabia. Então, eu estava indo ali com 10 anos de experiência. Então, qualquer armadilha que viesse pela minha frente, eu saberia sair. Advocacia criminal, você tem que ter alguns cuidados. Então, o primeiro conselho que eu poderia te dar, sou grato primeiro ao Dr. Diego por tudo, e por toda essa experiência, e por me manter ileso e vivo até o momento, e espero ficar velhinho advogado, porque esses conselhos que eu vou dar para o próximo advogado e as próximas gerações de profissionais, se você seguir na advocacia criminal, você vai se dar bem. Então, assim, você vai ter que ter alguns cuidados. Primeiro não deixe amigos e familiares saberem de fato onde você mora. E se poucos souberem, aqueles de confiança mesmo. Mesmo que você ande certo. Por quê? Porque você não sabe quem é quem e o dia de amanhã como que as coisas podem ser. Verdade. Muitos advogados, amigos e conhecidos perderam a vida covardemente, às vezes ali porque um cliente não queria pagar e matou para não pagar. Existem pessoas covardes, também existem pessoas sérias. Então, o primeiro conselho não deixe ninguém saber aonde você mora. Se preferência, nem amigo, nem familiar. Entendeu? Vá visitar. Onde você mora? Você não precisa saber. Porque já existiu situações, vou dar um exemplo, do advogado ir lá e defender o cara que matou, está acusado ali no tribunal do júri, matou uma pessoa, e depois a família ir lá e matar o advogado e matar o cliente. Por quê? As pessoas não conseguem fazer essa diferença entre a matéria debatida pelo advogado e o cara que matou. Então, quem matou foi esse cara, não foi o advogado. E a família da pessoa que morreu e matar os dois. Então, esse é o primeiro cuidado. Ninguém precisa saber onde você mora, certo? Correto. O doutor Diego, na época, ele me deu alguns conselhos. E o ano passado eu encontrei um advogado que ele tinha quase 70 anos. E ele tinha, acho que, a minha idade, ou quase a minha idade, só de profissão. E ele falou, eu vou ver se eu lembro eu acho que era 4 conselhos. Ele falou, doutor,
Ele viu a gente conversando, ele se aproximou. Ele falou assim, eu posso dar alguns conselhos para vocês? Eu falei, pode. Ele falou, se vocês seguirem esses conselhos, vocês vão se permanecer bem e vivo na advocacia. E eram os mesmos conselhos que o doutor Diego tinha me dado, que é o que eu sempre considerei como meu mentor e meu padrinho na advocacia. E ele falava o seguinte, eu não sei se eu vou poder falar os 4 aqui, mas alguns eu vou falar. Nunca se envolva com mulher nenhuma de cliente. E tem advogado que insiste em cometer esse erro. Por quê? O camarada é preso e às vezes tem uma mulher bonita. E quem é que vai tratar com o advogado posteriormente? Para pagar o advogado? A mulher do cara. Onde meu marido tá, doutor? Quem é que tem que falar com ela? O advogado. E tem advogado que insiste em cair nessa besteira. E às vezes o camarada fica sabendo. E quando fica sabendo, o advogado é morto. Você entendeu? Então, assim, você, próximo operador do direito, nunca também se envolva com mulher e familiar de cliente. Senão você vai se dar mal. Escura. Outra coisa. Quando chegar um cliente, nunca prometa um resultado. Tem advogado que insiste em quebrar essa ética. Isso é uma coisa que nós aprendemos lá na faculdade. O advogado que tem ética não promete. Por quê? Tem um advogado que foi até para o Supremo falando que ele usou esse termo, que somos mendigos jurídicos, pedintes em nome do cliente. Então é o jus postulante. O que é isso? Eu tenho o poder postulatório de pedir em nome de terceiro. Isso é uma prerrogativa do advogado. Então, assim, Gui, pastor Ailton, se você chega e me contrata, e se você vir com essa postura de falar assim, doutor, eu te pago até o dobro, mas eu quero que você me garante. Eu vou falar, ó, pega o seu dinheiro. Procura outro profissional. Mas tem advogado que cai nesse encanto. E muitos pagaram com a vida. Entra no laço, né? Pagaram com a vida. Por quê? O cara é perigoso, o cara já matou um monte, aí chega ali e fala, ó, eu tô preso. Aí a família manda o advogado lá no CDP falar com o preso. O cara já matou um monte de camarada. Aí ele cobra lá, vou dar um exemplo, 50 mil. Aí o cara fala, não, doutor, eu vou te pagar 100, mas quantos dias você me tira daqui? Aí o advogado sem ética comete esse erro e fala, tá bom, daqui um mês eu te tiro. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, esse cara vai sair um dia, não vai? Vai. E muitos advogados pagam, vão continuar pagando, e muitos já pagaram com a vida. Então você, próximo operador do direito, próximo advogado que pretende ingressar na área, esse é o conselho. Nunca prometa nada para ninguém. Porque se você prometer, você vai pagar com a vida. Mais um conselho, né? Para você seguir também dentro da profissão e não se contaminar com o sistema, não é isso? Correto. Então, o que acontece? Esse é um dos erros gravíssimos que os advogados cometem também. Além dos que eu já falei, deixa eu ver aqui um bom. Eu falei do advogado que promete e não pode prometer. Se envolve com mulher. Que se envolve com a a mulher. privacidade, né? Que fala da onde mora, Da privacidade, da família. que você não pode realmente deixar as pessoas saberem. Não é porque você anda errado, mas sim por uma questão de segurança. Eu vou falar aqui, se eu esquecer, vocês me lembram. Essas são 2. Eu vou falar dessa agora e eu, na sequência, falo, nunca postar em tempo real onde você está. E o próximo seria nunca postar em tempo real onde você está. Localização atual, né? Exatamente. E daqui a pouco eu vou ver se eu lembro do próximo. Qual que é um dos maiores erros que os advogados cometem? Eu sou muito atuante nas redes sociais. Por exemplo, eu fiz uma publicação ontem no meu Instagram, só que essa publicação não era do tempo real, era de um dia anterior. Então, isso saiu uma reportagem uns tempos atrás de um promotor de justiça, se eu não me engano, eu não sei se ele era brasileiro.
ele combatia muito as facções criminosas. E ele estava, acho que na Colômbia, numa praia, se eu não me engano, no México. E a esposa dele cometeu o erro. E eles estavam sendo monitorados por facções criminosas. Sim. E ele tinha essa... Mas minha esposa, ela tem... Eu não tenho esse nível, né? Eu sou um promotor de justiça. Um promotor e um juiz que combate o crime organizado, as facções mesmo, como o Dr. Nico Gakia, se eu não estiver equivocado, acho que é o nome dele, e esse promotor e outros mais, e alguns juízes, eles têm até escoltas. Então, assim... Pessoal, né? Pessoal, tem uma equipe de policiais ali 24 horas, Exato. Policiais da Rota, Exato. do BAEP, policiais As tropas de elite, de elite. né? Então, essa galera, elas não têm vida social. Mas o advogado criminal, hoje eu me sinto um pouco recluso. Porque, assim, eu não devo nada para ninguém. Eu ando de cabeça erguida. Mas minha família não sabe onde eu moro, meus amigos não sabem onde eu moro. Pelo menos uma vez por ano eu mudo de local onde eu moro. Por uma questão de segurança minha e da minha família. Então, assim, tem pessoas que, às vezes, postam onde está. Então, eu posto, mas quando você, que me segue, verificar lá que eu postei, é de um dia anterior ou de horas anteriores. Então, tipo assim, esse promotor, ele tava lá nessa praia, na Colômbia, no México. Tem uma reportagem, pode procurar no Google. E a esposa dele cometeu esse erro, ela postou. E as facções criminosas lá do país foram lá e executaram eles. Eles estavam, se eu não me engano, em lua de mel. E eles foram lá e executaram o casal na praia. Por conta desse erro. Antes de você fazer a pergunta, eu vou deixar aqui o Thiago, ele vê aí o doutor se vai querer responder essas perguntas, entendeu? Que chegou nas redes sociais e aí nós queremos responder. Glória a Deus. Vamos responder todas. Eu vou deixar de fazer a última e depois, se você quiser já dar continuidade nisso, você já pode responder. Tinha uma aqui que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu falei sobre não postar nada em tempo real, sobre nunca se envolver com família de... lembrei, vou falar antes que eu esqueça. Eu vou contar um fato aqui que outro advogado me contou. Essa é polêmica. Nunca se envolva com um cliente. Você próximo advogado e próximo operador do direito. Como assim? Vamos lá. Eu, e como qualquer outro advogado, a maioria das vezes vieram do quê? De bairros periféricos e de comunidade. Então é normal. O advogado vai conhecer policiais e vai conhecer pessoas que viraram bandidos, pessoas ali do contexto, ali do dia a dia, que estudavam juntos, correto? Veja bem o que aconteceu. Isso também existe uma reportagem no Google. Um advogado, ele tirou um cliente da prisão. E esse cliente era muito grato pelo advogado. O advogado, ele era correto, ele não era bandido, o advogado. Ele era um ótimo... Ele tá vivo. Eu não vou falar o nome, eu não vou identificar. Eu não vou identificar porque, de repente, ele pode não gostar. O que acontece? Esse advogado, ele foi convidado para ir num churrasco. Eu aceito um café. E ele levou a esposa dele junto com ele, nesse churrasco. E chegou lá, era desse cliente. Tinha um monte de pessoa lá. E quando foi passando o tempo, acabou, acho que refrigerante, acabou algumas coisas que precisavam ali para a festa, e a esposa do advogado estava com a esposa do cliente dele, que chamou, e com outras mulheres lá. Sim. Então, estavam os homens do lado, as mulheres do outro. Aí, o que elas fizeram? A gente vai ali comprar refrigerante e algumas coisas que tá faltando. Aí, a esposa do advogado falou para ele, posso ir? Ela falou, não pode ir lá, amor. Aí, essa moça, ela entrou dentro de um carro importado, não vou falar o nome, senão vai ficar fácil de identificar aí no Google, e indo pro local comprar, ela deixou o RG dela cair dentro desse carro, sem querer. Nossa. E para infelicidade dessa moça, a esposa do doutor, do advogado, esse carro tinha sido usado para um assalto a banco há alguns dias atrás. Eles tinham parado uma cidade, eles derrubaram a cidade. Você não tem noção. Sabe aquele filme, aquela série O Cangaceiro, que eles vão lá e para a cidade, põe o povo
um monte de fuzil, um monte de homem. Feio. Foi tipo isso. E Misericórdia. esse carro foi usado nesse assalto. Só que o doutor não sabia, essa moça não sabia, a esposa dele. E ela foi, o bolso dela, acho que a calça era uma calça lisa, e o RG dela caiu dentro do carro e ela não viu, ninguém viu. Na mesma, 1 ou 2 dias depois da festa, a Polícia Civil já vinha fazendo investigação, ou a Polícia Federal, não lembro, foi lá e pegou e apreendeu esse carro. E o RG dessa moça estava lá dentro. Passaram-se alguns dias, derrubaram a porta do doutor, sem saber que ele era advogado. 6 horas da manhã e prenderam a mulher dele, algemaram ela, jogaram ela no chão, porque acharam que ela era da facção não, na verdade, da quadrilha. Cúmplice, que ela fazia parte daquela quadrilha que tinha roubado aquele banco naquela cidade do interior. E essa mulher ficou presa um bom tempo. E qual que é a moral dessa história? É a última dica que eu dou para você, advogado e profissional. Você conhece, vai conhecer, pelo menos no bairro que você mora, alguém que comete crimes, que é ou ladrão ou traficante, e às vezes essa pessoa é uma boa pessoa ali, ela no dia a dia dela ela tem família, por mais que ela comete, ela tem uma vida dúbia, de origem duvidosa, comete um ato ilícito ali, e vive do crime. Às vezes ali para você que é advogado ou profissional, que não tem essa malícia, ela vai te convidar ali para uma festa, ou às vezes até um cliente ele vai te convidar para uma festa. Então assim, meu conselho, nunca vá. Se você foi até hoje, pare agora mesmo. Por quê? Porque um dia você pode estar numa festa dessa e você pode pagar com a sua vida ou com a sua liberdade. Porque alguém pode estar da polícia fazendo a campana, tirar uma foto sua como advogado e ligar você ao crime organizado sem você ter nada a ver, e você pode acabar com a sua carreira. Então essa é a última dica. E agora, se vocês quiserem passar, e se você seguir essas dicas, você nunca vai se dar mal na advocacia criminal, e você vai ficar de cabelinho branco, e você vai conseguir ganhar muito dinheiro na área, e nunca vai ter problemas. Tem muito mais, mas alguns eu não posso falar aqui. Pega essas chaves e você vai chegar longe para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Um adendo agora para a gente poder fechar essa parte da igreja moderna sem ter, né? Como posso falar? Sem escandalizar. Jesus nos ensinou a amar o pecador, mas amar o pecado, tá? Então a gente não é contra as pessoas, porque a gente ama elas, mas sim contra o que elas fazem dentro da igreja, tá bom? Só para explicar. A nossa última pergunta é referente ao quê? Quais são as suas expectativas no seu propósito? Agora falando mais do Tiago evangelista, deixando um pouco o Tiago advogado de lado. Como cristão? Como cristão. Hoje a minha maior expectativa assim, é retornar. Eu fui um pregador itinerante. Uhum. Eu já tive meu ministério muito ativo. Eu fiz várias viagens por vários estados do Brasil, né? Viagens missionárias. Hoje nem se vê se falar nisso mais. Eu acho que a última viagem que eu fiz foi para o Paraná, Curitiba, Paraná. Passei 15 dias lá em missão, pregando a palavra, os 15 dias ininterruptos. Então, assim, eu era muito atuante. Eu também preguei muito em muitas igrejas da capital paulista, em Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, muito mais na Zona Leste. Então, eu tenho muitos... Na verdade, assim, a grande maioria dos meus amigos são pastores, bispo e apóstolo. Estou falando fora da galera do direito, né? Sim. São os advogados. Então, a galera, assim, mais... fora são pastores, né? Então, assim, a minha expectativa dentro do meu propósito é ter forças para voltar. Voltar da forma que eu sempre fui. Pregar, ser atuante. Mais ativo como obreiro. Porque, assim, é difícil. É difícil porque é uma rotina exaustante. É uma rotina puxada. A gente somos... O operador do direito, ele é um gestor de conflitos. Então, como evangelista também se tem isso, como pastor. O advogado ele é muito parecido como pastor, como bispo e o apóstolo. Você gere um problema de um terceiro. Então, a pessoa te traz um problema, ela te explica,
você monta um tabuleiro na sua mente e você traz a solução para ela. A diferença como advogado eu cobro, o pastor e o evangelista não. Então, assim, isso me desgasta muito, né? O ano passado eu tive muitas percas. Como eu falei, o Dr. Diego, a gente trabalhávamos juntos e foi uma coisa que me puxou para baixo. Eu fiquei deprimido, praticamente entrei em depressão, entrei em colapso pela morte do Dr. Diego. E Era muito querido seu, né? era um irmão de mãe diferente. Era meu mentor, era meu padrinho na advocacia, era meu irmão, era um cara que eu estava ali todo dia. Então isso, quando as coisas começaram a caminhar, que eu falei assim, eu vou voltar agora a pregar, a voltar para a igreja, aconteceu isso, minha vida virou de ponta cabeça. Então, agora eu estou começando de novo a colocar as coisas no lugar, né? Já se passaram um ano dessa morte, um ano e... Quantos dias? Deixa eu ver aqui hoje. A gente está 1 ano e 12 dias exatamente da morte do Dr. Diego. Então eu estou me reestruturando, me reinventando. O meu psicológico eu consegui, né, de novo, firmar ele nessa questão, porque me abalou bastante. Né? Eu fiquei deprimido, como eu falei, quase entrei em depressão, ou entrei e consegui sair desse buraco. Então, a minha expectativa é conseguir voltar a ser o cara que eu era, porque querendo ou não, quando você se torna advogado, você se torna um pouco cético em alguns aspectos. Você fica mais racional em algumas coisas, né? Sim. Quando você só é evangelista, um pastor, porque assim eu vejo muita coisa ruim que eu não posso falar. As pessoas, elas são ruins. As pessoas, elas não têm dó de ninguém. O nível de maldade é O ser alto. humano em si Então, assim, eu vejo o outro lado da moeda, Sim. entendeu? Eu acompanho histórias, como eu falei. Eu já tive que entrar em comunidade. Não estou falando que se estava certo, quem matou, quem não matou, quem não é isso. Eu já tive que entrar em comunidade para tirar corpo de um jovem de 23 anos que foi morto ali no confronto. Então, assim, eu já vi disso para, sei lá, nossa, o direito, ele me as mazelas do direito. Então, a gente às vezes não participa, mas vê pai matando filho, filho matando pai, sabe? Violência doméstica, violência sexual. Então, essa parte, ela traz uma questão ruim para a nossa personalidade como pessoa. Você fica mais frio. Eu me tornei uma pessoa mais fria, mais cética. Então, assim, a minha expectativa mesmo é que Deus possa me dar força, entendimento, porque antigamente eu era mais tranquilo, eu ajudava mais, eu estendia mais a mão, me tornei uma pessoa, se eu posso usar o termo ruim, me tornei uma pessoa mais dura, mais ruim. Então, às vezes a pessoa conta casca grossa, a pessoa conta o problema, entra aqui, sai aqui, para mim eu não sinto remorso nenhum. Sim. Então eu vejo que isso já é o advogado, querendo tomar o lado do evangelista, né? entendeu? Mas, de antemão já peço a oração dos irmãos, e que eu possa, o meu maior desejo agora, eu acho que para cumprir meu propósito, é retornar para o altar. Em nome de Jesus vai retornar e vai retornar incendiado em nome de Jesus. com poder e grande glória, em nome de Jesus. Aliás, está no lugar certo, o podcast do poder ainda. Vamos para cima, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos responder as perguntas, qual que foram perguntadas no Instagram, e nós não deixamos nada para trás, mas nem tudo nós vamos conseguir responder por causa do tempo. Nós ganhamos quantas tempo, perguntas Brandão. tem, pastor? Quanto tempo? Eu vou trazer só 3 perguntas. 5 minutos? Então Isso. vamos ser objetivo. Vai ser bem direto. cirúrgico, A tá? pergunta do Bispo Thiago diz assim, Vou responder todas rapidamente. Vamos um lá. advogado, 5 minutos? Isso. um advogado seria como um intercessor? Sim, o advogado ele é como um intercessor. Como eu falei, o advogado é a última barreira entre o Estado opressor, porque o Estado muitas das vezes ele é opressor. Muitas das vezes ele é correto, mas o Estado, ele com o seu esplendor, com a sua grandeza, ele é o braço. O Estado ele tem seus agentes. Por exemplo, eu vou usar um só, a polícia. Então, a polícia é a representação do Estado. Correto. Então, muitas das vezes, a população ela é roubada nos seus direitos. Então, o advogado ele intercede, ele é a voz daquele que não pode falar. Então, sim, a gente somos, sim,
intercessor daqueles que não pode falar. Então a gente vai interceder pelas pessoas que às vezes não podem. Então às vezes a gente intercede pela aquela pessoa que não pode falar lá diante do juiz, diante do promotor, diante da prefeitura, de um cartório, diante de qualquer situação. Então às vezes a gente está ali brigando. Então é uma espécie de intercessão. Sim, certo? Sim, e é um impacto isso, porque ali, na verdade, é como eu vou rogar ao Pai, por um propósito daquele que ainda não está tendo força para Eu falar. rogo em nome de terceiro, então eu me considero uma pessoa que sempre vai estar nessa posição aí. Interessante, receba aí, pega a chave. Essa aí é para o Bispo Tiago. Jesus. Segunda pergunta. Acho que a segunda pergunta é para complementar essa primeira também, que é alguém que se coloca tecnicamente para pleitear direitos justos, é isso, né? Sim, esse é o trabalho do advogado. Eu sou empossado, né? Porque quando você se forma 5 anos na faculdade de Direito, isso não te torna um advogado. Você vai ter que passar na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma prova, né? A prova da OAB, a temida prova, e de fato que é composta por 2 fases. Primeira, objetivas, sem questões, se eu não estiver equivocado, sem questões, tem que passar uma nota acima de 40 acertos. E a segunda, que é uma peça, e mais 4 perguntas, que se tornam A e B, alternativa A, B e C. Então, você tem ali essas 2. Passou, aí sim, você vai ter essa capacidade postulatória de falar em nome de terceiros. Aí você tem a prerrogativa ali dentro de qualquer órgão estatal ou administrativo. Então, passar a OAB é o auge pro estopim para começar a carreira. Exatamente. Sem isso, você não pode falar. O ímpeto, Porque né? você não pode falar em nome de terceiro, porque senão seria um crime. 307 vai por 2 minutos, né? Você vai cometer um crime ali por uma falsidade ideológica. Pode fazer a última e aí, né? Quer tentar fazer todas? Não dá tempo, 10 Não, minutos, tá né? bom. E aí, se... A terceira pergunta Tá. era isso. Por que no Brasil o advogado não atua como nos Estados Unidos, como um advogado de justiça e sim mais de defesa? É a cultura do E país. a cultura do país. É a cultura do país que influencia. O pessoal deve estar baseando essa pergunta sobre as séries americanas. Lá Isso. é muito diferente o tribunal. Até a roupagem do tribunal é mais os móveis antigos e tudo mais. O juiz vem, bate o martelo. Aqui é diferente, não tem nada disso. Então, assim, o advogado atua dentro do direito brasileiro da forma que ele pode são advocacia totalmente diferente. Então, lá entra lá Estado versus GUI. Então, aqui não. É justiça pública versus fulano de tal. E são diferentes, são formas diferentes de advogar. Lá é um pouco mais gostoso de advogar, sim, de fato, porque geralmente lá é meio que quase toda a advocacia, o advogado ele vai atuar como aqui no tribunal do júri. Aqui, certo. O advogado que se aproxima mais dos advogados americanos são os que fazem o tribunal do júri. Mas eu acho que eu respondi, né? Respondeu corretamente. Agora, meus irmãos, eu queria, porque o Senhor fala da honra a quem merece honra, louvar a Deus pela vida do Dr. Tiago, meu amigo, um parceiro, um companheiro, é uma honra te receber no podcast do Poder, porque todas as vezes que nós buscamos fazer a vontade de Deus, e quando nós entendemos que existe ainda pessoas idôneas, pessoas de boa índole que têm feito a vontade de Deus, é um prazer nós trazer no podcast para também gerar vida naquele que não tinha esperança, aquele que já estava sentindo, para mim não tem mais jeito. Deus, ele faz infinitamente mais e eu queria louvar a sua vida, a sua família, os teus sonhos, os teus projetos, que Deus continue te honrando. E você continue sendo esse homem de Deus que tem muito a acrescentar na vida daqueles que ainda não entenderam, tá bom? É isso. Para a gente poder encerrar, não esquece de curtir, compartilhar com seus familiares, tá bom? Deus abençoe vocês. E esse é mais um episódio do Podcast do Poder. E eu vou deixar ele deixar uma palavra para aqueles que participaram. Dá tempo de deixar? Eu queria deixar o seguinte, para você que vai assistir esse podcast, principalmente o povo periférico, acredite nos seus sonhos. Aqui quem está falando é um preto que veio da favela, um preto tatuado,
que foi filho de uma mulher que só sabia escrever seu nome e que hoje é um doutor. Estude, trabalhe, se dedique, nunca baixe a cabeça para ninguém. Você pode chegar onde você quiser, através dos estudos. Só o estudo vai te tirar da mesmice, tá bom? E principalmente, fé no Pai, em Deus. Aleluia. Porque assim, eu só cheguei onde cheguei porque Deus me deu força até hoje. Nunca perca a fé e a humildade. Porque com a fé, a humildade e a dedicação nos estudos, você pode se tornar um advogado, um juiz, um promotor, ou muito mais do que isso, tá bom? Então fica com essa palavra, Deus te abençoe, curte, comenta, compartilhe, desculpa aí, ficou 2 perguntas sem responder, no próximo eu respondo vocês. Obrigado, Deus abençoe, foi um prazer estar aqui no podcast do Poder. Glória a Deus. Ó, eu louvo a Deus porque nós ia fazer uma pergunta aqui para responder aos jovens, né? Qual conselho que se daria aos jovens? Mas é isso. O exemplo de vida se torna quando nós buscamos o processo daquele que nos chamou e a executar aquilo que o Senhor nos confiou. Você já deixou como um exemplo. Eu gostaria de saber se tem algum versículo que marcou a tua história para você viver tudo isso que o Senhor preparou para você. Tem várias. Eu posso falar aqui, acho que é Oséias 7:8, se eu não me engano. Fala assim, ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito. Ainda que eu cair, levantar-me-ei. E se eu estiver nas trevas, o Senhor é a minha luz. Então, todas as vezes que eu me encontrava no buraco, caído, oprimido, eu lembrava disso. Que o inimigo não ia se alegrar. Que Deus ia me levantar. Então, eu deixo esse versículo para você. E que um pedacinho da minha história, se eu chegar em outros episódios, se eu for convidado, eu vou contar um pouco mais, outras partes. Mas que um pedacinho da minha história possa servir pelo menos para uma pessoa, para um jovem de exemplo. Saiba que você pode chegar onde você quiser. Então pegue a minha história de exemplo para você, tá bom, jovem que está me ouvindo aí? Glória a Deus. Ó, aqui nós estamos encerrando o podcast do Poder, mas nós somos gratos e tudo isso nós carregamos o Espírito. Eu queria agradecer a equipe que trabalhou com nós essa noite gloriosa, mas aqueles que vão assistir de dia também recebam no teu espírito. Eu agradeço a Emily, a Gabi, o Diego, o Douglas, a Priscila e até mesmo o Bispo está conosco aqui, chegou aqui. Então nós também agradecemos aqui cada um que se fez presente. O Gui, nós faz esse bate-bola e louvamos a Deus. Eu louvo a vida pela parceria aqui do Tiagão, que é nosso irmãozão. E continue buscando a face do Senhor. Nós vamos dar a bênção, sabe por quê? Porque aqui nós prestamos um culto ao eterno Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Jesus. A mãozinha de plataforma de receber. Já fecha aqui, ó, para não cair, hein? Para não cair. Receba. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos diga amém. Receba aí, podcast do Poder. Vem para cima. Amém. E aí, sabe, bacana?